E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre as eleições que serão agora, dia 2 de outubro. Deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Você já pensou em quem você vai votar, né? Existe toda uma construção que foi feita pelo PT durante o seu período de governo e também o pré-período, né? Onde o PT disputou várias eleições e foram construindo todo um esquema de aparelhamento do Estado, das instituições. E hoje, assim, o Bolsonaro ganhando resolve todos os problemas e a esquerda é retirada da história. Não. Se você entender todo o contexto de uma guerra cultural, de uma ideologia de gênero, de uma divisão de classes que é feita pelo Partido dos Trabalhadores e seus agregados, é muito mais do que isso, né? Uma infiltração nas faculdades federais, uma infiltração nas redações de jornais e também na grande mídia. Você entender tudo isso, e hoje nós temos um STF fazendo ativismo judicial, político, partidário, ideológico contra um presidente. Por um lado, é muito bom entender todo esse contexto. Então você entende que o PT construiu, né, um aparelhamento aqui no Brasil através da guerra cultural, através das faculdades federais, das redações de TV e também do judiciário, e fora a infiltração ainda no legislativo. Então você tem que desconstruir mais de 30 anos de construção de uma ideologia que hoje está impregnada nas estruturas políticas, sociais, educacionais e midiáticas do Brasil. E você precisa construir um antagonismo a isso de uma forma muito inteligente. É fácil quebrar as narrativas de um esquerdista? É muito fácil. Você quebra um esquerdista com a verdade. Quando você pega os fatos, como por exemplo, você vê aí o que foi o governo do PT no Brasil, você consegue quebrar ele. Aí você vai aqui para o nosso vizinho na Venezuela, fácil quebrar. Você vai para a Argentina, fácil quebrar. Mas a doutrinação, ela é muito arraigada. E aí você vê o STF, por exemplo, desmonetizando, retirando canais de direita, de conservadores ou de pessoas que pensam de forma contrária à ideologia do PT, falando simplesmente a verdade em fatos ou através de fatos. Você já vê que é muito mais complexo. Então, assim, interessante você votar num presidente que seja o Jair Bolsonaro, mas todos os deputados que estejam alinhados, né, à matriz, à plataforma e às bandeiras que o governo defende. Em 2018, tivemos várias decepções de alguns políticos que se tornaram políticos, né, na verdade, que surfaram na onda do Jair Bolsonaro, como o governador Dória. Você vê o que o Dória fez é inadmissível, como a Joyce Hasselmann, como Alexandre Frota, o Kim Kataguiri, né? Kim Kataguiri, como o Mamãe Falei, que foi uma das maiores decepções da política. Ele já era, né? Eu nunca gostei muito desse cara, mas ele surfou na onda Bolsonaro. E hoje, cadê esse povo? Cadê Joyce Hasselmann? Cadê Alexandre Frota? Cadê Kim Kataguiri? Cadê Arthur Duval?
Cadê o Dória? Aí você vê essa pré-candidata aí à presidência da República, Soraya Trzaskott, um nome cabuloso, sobrenome difícil de se pronunciar. Então, cuidado, você também tem que ver se não tem muitos políticos ou pré-candidatos que estão surfando na onda Bolsonaro. A falta de inteligência... Sabe, brasileiro, ele tem que quebrar a mentalidade tupiniquim. Ó, eu te dou um churrasco, você vota em mim. Eu te arrumo um emprego, você vota em mim. É que nem um pastor aqui da cidade onde eu moro, né, que defendeu com unhas e dentes, que se expôs defendendo um candidato de um partido de centro-esquerda. Ou seja, não entende nada de política, eu vou olhar pela ótica mais otimista possível. Esse pastor não entende nada de política, não entende nada de ideologia, não sabe onde ele está amarrando o bode dele. E sabe onde que ele está trabalhando hoje? Na prefeitura. Então tem gente que se vende por pouca coisa. O político dá um espelho, o cara dá o voto dele. Temos que pensar num todo, em toda a estrutura que foi fundamentada pela esquerda no Brasil. Então, domingo agora não é uma questão do churrasquinho, do espelho, sabe, de um cargo. Não, meu irmão. O que está em jogo aqui é muitas questões. Pensa comigo. Ideologia de gênero, legalização das drogas, legalização do aborto. E pior do que isso, corremos o sério risco do Brasil se tornar uma Venezuela. Agora, o candidato Bolsonaro defende Deus, família, pátria, liberdade. Vai ter muita gente que vai falar, mas ele não é católico nem praticante, ele fica atrás dos evangélicos. Não importa. A gente tem que se posicionar. Eu não concordo com um monte de coisa que o Bolsonaro fala? Não. Tem um monte de coisa que o Bolsonaro faz que eu não concordo? Não. Mas as pautas que ele defende e durante o seu governo permaneceu firme com essas pautas, não tem como negar. Eu não estou falando nem de corrupção, né? Não estou falando nem da ladroeira que aconteceu durante o governo petista. Então, tipo assim, o Lula foi inocentado. Não foi inocentado. Não foi. Não foi retirado deles os crimes. E da mesma forma que o Roberto Jefferson teve a sua candidatura impugnada por causa da ficha limpa, por que o Lula não? Por que tem todo um establishment, né, querendo pegar o Bolsonaro? Por quê? Já parou para pensar nisso? Será que você raciocina? Cadê os escândalos de corrupção? De bilhões? Cadê? Não tem, né? Genocida, homofóbico. As matérias da Rede Globo, da UOL, são ridículas. Em vez de elas fazerem jornalismo, o verdadeiro jornalismo, apesar que, né, temos aqui a morte do jornalismo tradicional, sobre a transposição do Rio São Francisco, sobre a economia do país, né? Ninguém fala sobre isso. Então pense muito bem, seja uma pessoa inteligente, sei que você é, mas seja mais inteligente, seja sábio. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.